Pare e pense, em quem você deveria confiar na hora de apostar na economia? Nesses economistas do mercado financeiro que ganham em cima da especulação e desde o começo do ano não acertaram uma só, alegando que o Brasil ia ter um crescimento de menos de 1% e já se projeta de mais de 3%, alegando que ia ter inflação, que o dólar ia disparar. Lembra lá do primo rico falando para você correr comprar dólar porque o dólar ia ser o melhor negócio do mundo? Pois bem, o dólar terminou a 5,30 e pouco com o Bolsonaro e com o Lula sempre oscila de 5 para baixo. Pois bem, você confia nessa gente que não acerta nenhuma e faz você entrar no buraco, ou confia no presidente que pela terceira vez consecutiva tem feito a economia apresentar resultados muito acima das expectativas do mercado? Eu digo isso porque mais uma vez essa gente está de mimimi, porque eles vivem de ideologia e especulação, porque o Lula mandou a real que o país para crescer não precisa ficar preso a essa ladainha que não passa de ideologia do tripé neoliberal. Se a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo um corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Dificilmente chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento de obras. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25%, o que é? Nada. Absolutamente nada. Então, nós vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil. Pois é, você acha que o Lula está errado? Claro que não. Existe uma máxima em economia que dinheiro faz dinheiro, ou seja, se você quer ver a economia acontecendo, você tem que injetar recursos, você tem que investir, e é exatamente isso que ele está fazendo. Veja o último governo Bolsonaro, quase zero de investimento, enxugando tudo que pôde, e o que aconteceu? Só empobreceu o país, não gerou oportunidades. A economia do Brasil, que quando o Bolsonaro assumiu era 8ª, ele entregou como 13ª, e em apenas um ano nós já vamos fechar com a 9ª maior economia do mundo com o Lula. Por quê? Porque ele sabe que é investindo na economia real, na geração de empregos, oportunidades e desenvolvimento é que as coisas acontecem. E esses investimentos são essenciais para as coisas acontecerem. Esse papo de que o Estado é igual você, que não pode gastar mais do que ganha, é mentira. Porque os estados que têm moedas nacionais, e é por isso que o Milei lá vai afundar a Argentina, caso ganhe, querendo emprestar a moeda dos outros, esses estados podem imprimir a própria moeda para honrar suas contas, por isso eles nunca vão quebrar. Entretanto, quem tem muito interesse em manter essas regrinhas fiscais, econômicas, rígidas, é o mercado financeiro, que não produz um prego, vive de especulação, vive de caô e precisa que o governo mantenham essas estruturas de ideia de não endividamento, aumento de endividamento, para que eles possam usar os títulos públicos como avaliação das suas apostas na roleta do mercado. É só para isso que essa gente paga um monte de economista na Folha de São Paulo, Estadão, Globo, em partidos políticos, para ficarem o tempo todo vendendo ladainha que, olha, se o Estado pegar mais dinheiro emprestado e investir, vai quebrar tudo, conversa mole. E a maior prova são as duas maiores economias do mundo. Olha aqui os Estados Unidos, 33 trilhões de dívida pública. Isso que você ouviu, 33 trilhões, e o Biden acabou de mandar um pedido para mais 100 bilhões de dólares para ajudar lá na guerra da Ucrânia e de Israel. Mais 100, ou seja, só aumenta o endividamento. E os Estados Unidos estão pobres por causa disso? Claro que não. Eles são ainda a maior economia do mundo, com 25 bilhões, mas devem mais do que o PIB inteiro. E o segundo caso é a própria China, que também não segue essa regrinha do tripé econômico e é o modelo que mais cresce no mundo ao longo dos últimos 20 anos. E aí você vai pensar o quê? Vou seguir o modelo dos fracassados, por exemplo, da Europa, que está estagnada, não gera emprego, está desesperada, não tem energia, não tem nada, ou vai seguir o exemplo de quem dá certo, de China, Estados Unidos e outros? Porque sem investimento público, se você ficar esperando essa iniciativa privada sanguessuga investir para gerar emprego, esquece. Você já observou muito bem que toda vez que esses caras
Pegam uma empresa, é sempre uma conversa mole de cortar emprego pela raiz. O serviço onde dois trabalhavam, ele cortar para um. Automatizar tudo que for possível, porque essa gente não quer gerar emprego. Essa gente quer oferir o máximo do lucro. Quem vai trabalhar nesse sentido de criar prosperidade e diminuir a desigualdade, criando um ambiente sólido e próspero para os países, são os estados. E é por isso que a China melhorou potencialmente, cresceu 17 vezes a sua economia nos últimos 40 anos. E o Brasil, que fica ouvindo essas ladainhas de fora, fica ouvindo interesse de mercado financeiro. Pois bem, esses caras ficaram bilionários sem precisar trabalhar. Até quando estava tudo parado, eles estavam especulando em ações e ganhando dinheiro em cima de fumaça. O maior exemplo aí, as lojas americanas, só em cima de fumaça o tempo todo e deixando um rombo de 40 bilhões. Para você que trabalhou aí na economia real pagar, e eles tiram o corpo fora. Por isso, gente, antes de se aconselharem, caírem no conto de fadas dos economistas da Rede Globo e outros, pare e pense. Olha o que eles estavam falando do Lula no ano passado. Pega o Primo Rico, por exemplo, que vende cursinho para ensinar a ficar rico, mas ele próprio não segue as regras que ele propõe, que falou quando o Lula ganhou que era para as pessoas correrem comprar dólares. Sabe o que aconteceu com quem seguiu esse papo dele? Comprou dólar a 5,35 e o dólar está sempre oscilando abaixo de R$5. Chegou a perder em alguns meses mais de 10% do que apostou. Porque essa gente chuta, mete um chute aí, mete o louco, se der certo bem. Quando ele acerta, ele faz propaganda. Quando ele erra, ele joga, ele cria uma outra fofoca para desviar a sua atenção e você não perceber que eles não entendem absolutamente nada. A maior prova é esse mercado financeiro que errou todos os chutes na economia brasileira. Portanto, vamos seguir apostando no Brasil, vamos confiar no presidente Lula porque ele apresenta resultados. E não é a primeira vez, não. É a terceira vez. No primeiro mandato ele herdou uma economia quebrada da mão do Fernando Henrique, porque senão ninguém ia colocar um operário para ser presidente. Foi lá, mostrou o que fez, no segundo mandato fez ainda melhor, tornou o país uma vitrine para o mundo inteiro e agora, junto com os BRICS, vai revolucionar o mundo, inclusive os Estados Unidos está esperto, porque o dólar vai deixar de ser a moeda referência no mundo. Portanto, e o real está sendo já a moeda dos BRICS. Portanto, gente, nós temos tudo para prosperar, mas nós precisamos ter um povo que confie em quem apresenta resultado. E não em fofoqueiro que joga uma fumaça e sai correndo, que só trabalha contra. Essa turminha do contra do Brasil encheu. Gente que quer conservar aquilo que está podre precisa ser ignorada, descartado, porque os bolsonaristas ladram, os neoliberais ladram, mas o Lula continua seguindo avante junto ao povo brasileiro. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e vamos juntos, sem cair em ladainha de mercado financeiro que só quer ganhar sem trabalhar.